paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, o nosso primeiro trimestre do ano de 2023, onde nós estamos falando sobre a igreja, estamos falando sobre avivamento. A nossa revista ela traz o título Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já passamos por algumas lições e falamos sobre o quebrantamento, falamos sobre essa dádiva que o cristão precisa para esta obra. Podemos dizer que é uma necessidade, é uma necessidade na vida do cristão o avivamento, que vem através de um quebrantamento. Esse quebrantamento vem através de oração, de súplica, arrependimento. Falamos tudo isso em aulas anteriores. Através dessas de orações, de súplicas, de arrependimento, confissão de pecados, aí vem o quebrantamento. O Espírito de Deus aproxima, o Espírito Santo aproxima de nós, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos prostramos diante de Deus. Aí Deus esse contato do homem e Deus só é possível através desta sinceridade com Deus, dessa comunicação. Como que eu comunico com Deus? Eu comunico com Deus falando a verdade para Deus, contando para Deus as minhas falhas, falando para Deus que eu preciso de regenerar. Quando eu faço isso, eu me aquebranto diante de Deus. E aí, esse aquebrantamento me leva a aproximar-se de Deus. Certo? Então, essas lições deste trimestre trata exclusivamente disso. Nós vimos, como já falei em lições anteriores, sobre esse avivamento, ele só é possível através de oração, súplica. Quando eu falo oração, eu estou falando de contato, de conversa, de conversar com Deus. Súplica, oração, fervoroso. Não é uma oraçãozinha, é uma oração, é súplica, arrependimento, falar com Deus, fala mesmo com Deus. Eu costumo dizer, como diz o meu pastor, pecado tem nome, e nós precisamos colocar esses nomes diante de Deus. Confessar, confissão. Neemias fez isso. Neemias estava lá na casa real, trabalhando para o rei Artaxerxes. Mas Neemias, sabendo da situação, da casa dos seus pais, da terra dos seus pais, da cidade dos seus pais, do sepulcro dos seus pais, que estavam em ruína, Neemias, a Bíblia vai dizer que ele, por 3 meses, ele ora ao Pai. E quando ele se coloca na presença do rei, a Bíblia diz que o rei vê a diferença em Neemias e pergunta para Neemias o que estava acontecendo.
porque o semblante estava diferente. Pois é, assim que temos que ser, porque até o ímpio percebe a diferença. O rei percebeu a diferença que tinha em Neemias, né? Aí ele coloca a situação, e a Bíblia vai dizer que através daquela atitude que ele toma, Deus opera. E Neemias confessa pecado. Neemias ora ao Senhor por 3 meses. Ele faz súplica. Ele confessa o pecado dele e do povo. Fala para Deus. Ele arrepende. E aí Deus derrama um grande avivamento na vida daquele homem, na qual foi possível ele restaurar, né, fazer uma grande restauração nos muros da cidade de Jerusalém, né? Muito bem, amados, nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 7. A lição de número 7 do dia 12 de fevereiro, né? Essa lição deve ser aplicada nas nossas congregações, nas Assembleias de Deus. Geralmente, né, nas Assembleias de Deus é aplicado aos domingos. Como eu já tenho falado, não necessariamente nesta ordem, mas a grande maioria são aplicadas aos domingos. A lição de número 7 deve acontecer neste domingo, com exceção de algumas congregações, umas estão mais atrasadas, outras mais adiantadas, outras estão trabalhando no cronograma da lição. Essa lição ela vai falar sobre Estevão, um mártir avivado. Estevão, um mártir avivado. Nós vamos falar sobre algumas características de Estevão. A lição vai falar sobre algumas características deste homem. Andei apontando aqui algumas, aproximadamente 6 características que eu queria discorrer aqui com os amados irmãos. Mas antes, para a gente entender o chamado de Estevão, nós vamos conversar um pouquinho, né, na palavra. Né? Vamos falar um pouquinho aqui da vida de Estevão. O contexto, em que contexto surgiu Estevão, né? Estevão, o primeiro apologeta do Evangelho na era da igreja, né? Esse primeiro apologeta na era da igreja, também o primeiro mártir da igreja, né? Vamos entender em que contexto Estevão surge, amados irmãos. Estevão surge num contexto onde existia uma ordem do Senhor, né? Lucas registra isso no livro de Marcos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo do 5 ao 8, fala ali sobre a ordenança de Jesus para a igreja. Em especial no versículo 8, vai falar que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, mas após aquele revestimento eles precisavam ir, né? Eles precisavam sair para fora. A igreja, eclésia, né? A palavra eclésia, do grego, quer dizer igreja, ela não era para ficar simplesmente em Jerusalém. A ordem era para sair para fora. E é importante notarmos que a igreja em Jerusalém, nessa época, ela ainda estava em Jerusalém, nesta época desses acontecimentos de Estevão. É importante notarmos que aqui em Atos, né,
no capítulo 8, versículo 1, onde está acontecendo todo esse processo aí, começa ali no capítulo 6, onde no chamado de Estevão, mas ali no capítulo 8, versículo 1, é importante notarmos que a igreja ainda estava em Jerusalém, né? Quando, na verdade, existia uma ordem para que ela saísse para fora, que ela fosse, saísse até os confins da terra, né? Samaria, né? Até os confins da terra. Essa era a ordem da igreja. E isso, ela só foi possível, né, sair de Jerusalém, conforme a ordem fala no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que eles saíssem para fora, para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso só foi possível depois da morte de Estevão. Vamos entender o porquê. Só depois da morte, do martírio de Estevão, né? Daí a importância deste importante homem de Deus, que então ele não era um apóstolo. Estevão não era um apóstolo, né? É interessante que quando lemos o livro de Atos, nós vemos grandes atos de homens, né, de Deus que não eram apóstolos, né? Um parênteses aqui, hoje nós vemos muitas pessoas que se intitulam apóstolo, né, e não praticam atos ou causam atos inverso do passado. Homens de Deus, né? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que faziam atos e não eram apóstolos. Percebe? Pois é. Aí nós vemos aqui, amados, que esses homens que não eram apóstolos, eles fizeram importante trabalho para Deus. Importante trabalho para Deus. Como Estevão, que em vida, né, e também após sua morte, nós vemos que Deus utiliza da morte dele para uma grande obra, né? Tudo isso que eu estou falando mais ou menos de Estevão para entendermos como que entendermos todo esse contexto histórico, né, para chegar em Estevão. Muito bem. Podemos dizer que Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus morreu para salvar a humanidade. Tudo aquilo que se haviam perdido. Jesus morreu para a salvação dessa gente. A nossa salvação. Nós que éramos perdidos, os gentios, aqueles que creem, confessam o seu nome. Jesus morreu para isso. E Estevão morreu, e Deus usa de sua morte para uma mudança na história da igreja. Deus usa a morte de Estevão para mudar, né, em definitivo, a trajetória, né, da igreja, a história da igreja. Mas vamos ver isso. Muito bem. Estevão, amados, surgiu num contexto histórico em que a igreja, a igreja em Jerusalém, ela era formada basicamente por judeus e prosélitos.
Os prosélitos eram aqueles de outras nações gentílicas, né, ou outras nações que não eram cristãos, mas eles convertiam ao judaísmo, né, e posteriormente se tornavam cristãos, né. Continuavam sendo prosélitos, ou seja, eles tinham sido convertidos, mas eles recebiam a doutrina, né, do judaísmo e tornavam-se cristãos. Mas eles continuavam com os costumes, né, com seus costumes, toda aquela herança dos costumes judeus, dos costumes do judaísmo. Eles levavam. Então, esse era uma definição assim do proselitismo, né? Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 ali, nós vemos a situação de Cornélio. Cornélio era um gentil convertido ao judaísmo, mas ele não queria um compromisso com a igreja, né, em si. E aí teve todo aquele contexto onde Deus, né, envia uma situação para que Cornélio fosse ministrado por um homem de Deus. Nós falamos isso na lição passada sobre Pedro, né? E Pedro foi essa pessoa que incumbiu de levar para Cornélio a palavra, a ministração da palavra. E ali Deus fez uma grande obra na vida de Cornélio. Muito bem, então Cornélio é mais ou menos esse processo gentílico, né, do proselitismo judaizante. É aquele que está infiltrado, mas não quer ser um cristão nato, né? Então, essa é o proselitismo. Então, a igreja de Jerusalém, ela era formada por essas pessoas, né? Proselitismo, né? Os judeus e os prosélitos. E tinha uma outra questão ainda de pessoas que eram os helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram aqueles, né, que eles praticavam, né, eles tinham a versão das escrituras originais, né, a Septuaginta, e eles, né, usavam essa versão do Antigo Testamento. O que acontece com o caso do helenista? O helenismo. O helenismo, eles tinham uma questão que era como se eles tivessem uma questão com os hebreus. Não seria bem um bater de frente, mas eles eram uma questão de como se fosse tivesse uma certa rivalidade. Não está escrito isso na Bíblia, né? Mas os hebreus eram os judeus verdadeiros, né? Da promessa abraâmica, de Abraão, da promessa a Abraão. Então nós vemos aí que existia em Jerusalém os hebreus, os judeus não praticantes, os prosélitos e os helenistas. 4 tipos de pessoas dentro da igreja, onde os hebreus, eles eram aqueles judeus verdadeiros, fiéis, né, os verdadeiros israelitas da promessa abraâmica.
E aí esse processo aqui desses judeus da promessa abraâmica, eles serviam a Deus com um certo rigor, batendo de frente com os costumes dos costumes pagãos. E aí nós vemos que conforme existia esse processo, a Bíblia não fala uma certa rivalidade entre os judeus e os helenistas, mas não podemos dizer isso. Mas podemos ver isso numa leitura um pouco clara disso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, nós vemos ali quando os helenistas eles fazem queixa à comunidade dos hebreus sobre a distribuição social às suas viúvas, que não estava acontecendo e eles de uma maneira satisfatória. E eles vão para a comunidade evangélica, digamos assim, comunidade dos hebreus, e reclamam disso. E aí foi quando a comunidade dos hebreus, a igreja, já tinha uma igreja estabelecida, aí foi quando a comunidade chama ali, escolhe ali 7 homens de boa reputação, onde Estevão foi o primeiro desta lista. Então, ele destacou nesse serviço. Estevão destacou nesse serviço. Uma palavra que define Estevão é ser pioneiro. Pioneiro. Aquele que vem, aquele que chega primeiro. Aquele que começa, que dá o pontapé inicial. Então, é uma palavra que pode definir o nome Estevão. Muito bem. Aí nós vemos, na nossa lição, no capítulo de número 1 da nossa lição, eu estou chamando de capítulo porque, na verdade, é o primeiro tópico da lição, Estou chamando de capítulo. No primeiro tópico da lição vai dizer que testemunho de Estevão. Nós falamos aqui que algumas características de Estevão. Muito bem. Qual a primeira característica de Estevão? Na sua primeira característica, amado, nós vamos ver que ele tinha boa reputação. Boa reputação. Muito bem. Para se ter boa reputação, quem tem boa reputação dá bom testemunho. Então, automaticamente, isso aqui tem bom testemunho. Certo? Tem bom testemunho. Aquele que dá boa reputação. Muito bem. A segunda característica de Estevão, nós vemos que logo em seguida, a sua característica, a qualidade, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. A terceira característica, e quando o cristão, quando fala em cheio, o cristão não pode ser vazio. Viu? O cristão não pode ser vazio, o cristão tem que ser cheio.
cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Certo? A terceira característica de Estevão, nós vemos que ele era um homem de sabedoria, cheio de sabedoria. Não é conhecimento, não estamos falando de conhecimento da letra, conhecimento preciso do saber humano. Não. Então, ele era cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. A Bíblia vai falar que quem não tem quem quer sabedoria, peça a Deus. Tiago fala, peça a Deus sabedoria do alto. Então Estevão tinha essa sabedoria. Tá? Outra característica de Estevão, ele era cheio de fé. Quarta, fé. Cheio de fé. É um homem de fé. A quinta característica de Estevão, ele era cheio de graça e poder. Pode ler para você ver. Quinto, graça e poder. E por último, sexto, né? A sexta, ele era um homem que ele tinha compromisso com as Escrituras. Era um homem que ele tinha compromisso com as Escrituras. Como que eu sei? Sabe? Quando ele dirige aos outros com mansidão, fazendo a exposição da palavra de Deus sobre Jesus. Pode ver que ele começa a fazer uma exposição da palavra de Deus ali sobre Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que o jeito, o espírito que ele falava, um povo aqui, que nós já vamos falar deles, 5 categorias de pessoas não puderam resistir a maneira dele falar. Então, aqui ele era um homem de compromisso. Ó. Compromisso com as Escrituras, com a palavra, compromisso com a verdade. Estevão era isso. Então, amados, com base nessas 6 características, nós vamos perceber que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos obter estas características que Estevão teve, que Estevão tinha. Tá? Eu, você, nós, precisamos termos essas características. Boa reputação, dar testemunho, bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça e poder, compromisso com as Escrituras, compromisso com a leitura da palavra de Deus, compromisso com a verdade. São pelo menos essas 6 características para termos sucesso na vida, avivado, ter uma vida ilibada na presença de Deus. Né? Precisamos sim. Muito bem. Vamos ver aqui também que ainda no primeiro tópico, nós vamos ver que os seus acusadores, o terceiro subtópico, né, do primeiro tópico, vai falar que sobre os acusadores, a fúria dos acusadores. Após
resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontando a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cervidez, né? E incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, né? Em suma denúncia às suas traições e homicidas contra Jesus. Então, aqui ele fala, mas ele não fala assim com um discurso de esbravejar. Ele fala aqui num discurso com um tom de voz de um conselheiro, né, trazendo para aquele povo a dureza do coração, o ouvido que eles ouviam, mas eles não ouviam o que realmente era, ou seja, eles não entendiam, ouviam e não entendiam. Tá? Aí nós vemos aqui que esse povo aqui eram 5 tipos de pessoa. Nós vemos aqui que os alexandrinos, né, os libertos eram o povo, os sirineus, os alexandrinos. Então, quando nós vemos aqui que essas 5 categorias, categorias de povos, que contestavam com Estevão. Eram os povos que contestavam com Estevão. Então nós vemos que eram os libertos, os sirineus, os alexandrinos, fazendo uma exposição aqui, mais ou menos, desse povo. Quando fala em libertos, o próprio nome já fala, né? São a libertinagem. Os não tem nada a ver. Os libertos são aqueles que... Isso não tem problema. Isso, aqueles que zombam, né? Isso não precisa de tudo isso. Para que isso? Então, são esses, né? Os alexandrinos eram os gregos que tinham uma palavra bonita, né? Aqueles que têm uma mensagem agradável, longa, cheia de referências de livros didáticos, de grandes pregadores, cheio de filosofias sem fim. Se não me falha a memória, acho que o apóstolo Timóteo fala, né, sobre as